É isso aí, meus queridos, vamos que vamos. Vocês ganharam a listinha? Todo mundo tem essa listinha então, coisa linda? Lista 5, é isso? Lista 5, página 17, questão 7. Dizia o seguinte: em um gerador de força eletromotriz igual a 120 volts e resistência interna de 2 ohms, está associado em série a uma resistência externa de 12 ohms e uma fonte de força contra-eletromotriz de 48 volts e resistência interna de 4 ohms. Qual é o valor da corrente que passa pelo circuito? Altas questãozinhas, tudo a ver com o que estava vendo. Então, peraí, desenhar vai ajudar bastante. Um gerador tem a força eletromotriz e tem a resistência interna. Ele disse que a força eletromotriz é 120 volts e que a resistência interna é de 2 ohms. Esse é o nosso gerador. Esses são os polos do gerador. Só uma olhada. Eu trouxe o canetão, será? Olha, tem tanta caneta aqui que sim. Eu não tenho certeza, eu vivo no plano. As canetas não lembram. Obrigado, Felipe. Primeira vez que acontece essa história. Nunca aconteceu isso. Mas a gente vai tirar as nossas próprias canetas para baixo e para cima, sabe? Então muda um pouco a dinâmica. Passou. Gerador foi conectado em série a uma resistência externa. Então quer dizer que sem bifurcação passou por uma resistência externa de 12 ohms. E depois por um gerador de força contra a eletromotriz. Na verdade não é gerador, né? É receptor. Se esse cara está fazendo a corrente elétrica fluir assim, eu vou fazer esse outro cara empurrar a corrente elétrica no sentido oposto, para ficar condizente. Esse cara de força contra a eletromotriz, 48 volts e resistência interna de 4 ohms. Esse, na verdade, é o nosso receptor. Depois que ele montou esse panorama, ele me perguntou qual é o valor do I que circula no circuito. Cara, ó, se a gente quisesse fazer bem bonito, se fazer tecnicamente bem bonita e exercitar o que a gente aprendeu, seria legal lembrar a equação do gerador, E menos R vezes I. Para o gerador, a DDP nos polos dele seria 120 menos 2 vezes I. Poderia pegar e montar uma equação para o resistor. Um resistor percorrido por corrente elétrica, a DDP nos polos dele, é o valor da sua resistência multiplicada pela sua corrente. Eu poderia pegar o receptor e montar a equação do receptor, força contra a eletromotriz mais R vezes I. A DDP nos polos do meu receptor seria 48 mais 4 vezes I. Nossa, seria muito elegante a gente fazer isso. Montamos a equação do gerador, montamos a equação do resistor e do receptor. E nós sabemos que aquilo que foi gerado foi utilizado por esses dois elementos, né? Então eu posso dizer que o U do gerador é igual ao U do resistor mais o U do receptor. U do resistor mais o U do receptor. O U do gerador é 120 menos 2 vezes I. O U do resistor é 12I. E o U do receptor 48 mais 4I. Relaxa que eu vou fazer de um jeito bem mais legal depois. Agora é matemática básica. Mais passa menos, menos passa mais. É nobre fazer assim, exercita. Mas para o vestibular tem outras formas mais simples. Tira 20 dá 100, tira mais 20 dá 80, tira mais 8, 72, 14, 18 e 72 dividido por 18 é igual a I. I é igual a 4 amperes. Então tu vê, é legal, né? Legal porque a gente exercitou a equação do gerador, a equação do resistor, a equação do receptor. Mas
Agora, sinceramente, Uri pode salvar nossas vidas. Se 120 está sendo gerado e 48 está sendo consumido, é só subtrair um do outro. E as resistências estão todas em série. 2 mais 12 mais 4. Jezebel é muito mais gostoso. 72 dividido por 18 e igual a 4. Então, muito nobre, fazendo jeito técnico, bonito, né? Exercita um monte, mas na prática do dia a dia do vestibular é Uri na cabeça. O legal dessas equações é que se ele me perguntar qual é a DDP nos polos do resistor, já está pronto, né? 48 volts. Qual é a DDP nos polos do gerador? Eu posso pegar o 4, colocar ali, 2, 4, 8, 120 menos 8, 112. Daqui para cá tem 112. Né? Mais prático é usar o Uri. Letra D. Ótimo pedido, hein? Começamos muito bem. Show. 172 para começar. Estamos na página 206, exercício 172. Considere o circuito representado na figura. Ele fez o circuitinho que tinha 2 resistores em série conectados a uma fonte de tensão. Ele chamou um ponto de A, outro ponto de B. Esse é o R1, aquele é o R2. Considere o circuito apresentado na figura. E igual a 12 volts. R1 igual a 2 ohms. E R2 igual a 4 ohms. A queda de potencial do ponto A ao ponto B vale em volts. Ele quer saber quantos volts tem daqui para cá. Para eu saber o U a B, bastaria eu pegar o R1 e multiplicar pelo I que passa por ele. O R1 eu já até sei quanto é 2, só que eu não sei quanto é que é o I. Então eu primeiro vou melhorar o meu circuito. Porque esses 12 volts não está atuando nele só, está atuando nos dois. Se fosse em paralelo, seria 12 para cada, mas é em série. Então eu tenho que perceber que eu tenho que somar os resistores para achar o resistor equivalente. Agora eu posso achar o I no circuito. Porque esses 12 volts está atuando sobre 6 ohms. Está multiplicando, passou dividindo 2 amperes a corrente elétrica que percorre o circuito. Se eu descobrir que esse circuito hipotético aqui passa 2 amperes, nesse circuito real passa 2 amperes. Então passa 2 amperes por esse e por aquele. Como eu quero a queda de tensão sobre o R1, eu vou usar o Uri só em cima dele. Descobri que o I é 2 e 2 vezes 2, 4. Assim eu descubro que tem 4 volts atuando do ponto A para o ponto B. Letra B. Vamos aproveitar e vamos para a próxima página. Página 207. Vamos resolver o exercício 178. Muito bem. Falava o seguinte: a figura abaixo representa um circuito no qual o gerador, cuja resistência interna é desprezível, fornece uma diferença de potencial de 20 volts constante. Então, tinha lá 20 volts, um resistor de 1,5, um resistor de 2,5, um resistor de 3. Aqui tem um amperímetro que ele chamou de A2. E aí o cara pega e continua um pouquinho mais o circuito aqui. Mais uma resistência elétrica e um amperímetro que ele chamou de A1. Essa resistência tem 1 ohm. E uma última
mais divide por 2 dá meio, ele não tem que se estressar, ele pode simplesmente lembrar que na associação em paralelo se usa aquela formulazinha deliciosa. Como são 3 resistores, R1, R2 e R3. Um deles tem 2, o outro tem 1 ohm e o outro tem 2 ohms. O mínimo entre 2 e 1 é 2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aí nós perceberíamos que no resultado final vai dar o 0,5, 2 sobre 4, né? O 0,5 que nós tínhamos comentado. Então esses caras todos dá um resistor de 0,5 ohm. Recomendo um macete, 2 iguais em paralelo, divide por 2, dá 1. 1 divide por 2, dá meio. Olha que rápido que fica. 1,5 ohm e 3 ohms. Aqui é 20 volts. Agora, se eu for olhar esse novo circuito hipotético, a corrente que percorre um resistor percorre os outros, já que eles estão em série. Então esse circuito pode ficar ainda mais simples. 20 volts, 1,5, 2, 3 mais 2, 5 ohms. Vamos aplicar a definição de resistência elétrica, URI. O U é 20, o R é 5, vamos calcular o I. O I deu 4 amperes. Descobri que pelo circuito como um todo passa 4 amperes. Por aqui passa 4 amperes. Por aqui passa 4 amperes. Por esse passa 4 amperes. Agora eu não sei quanto que vai para cada um ainda. Só que eu sei que por aqui de novo tem 4 amperes, porque nesse nó, essa corrente mais essa vai voltar aos 4 que entrou naquele nó ali. Então já descobri que o amperímetro A2 vai indicar 4 amperes. Só falta descobrir o que o amperímetro A1 vai ler. Esses caras todos estão em paralelo. Eles estão sendo representados por esse indivíduo de meio ohm. Nós sabemos que por esse cara está passando 4 amperes. Posso fazer o URI nele, né? O R dele é meio ohm, a corrente que o percorre é 4 amperes. 4 vezes 0,5, 2 volts. Esses 2 volts valem para esse, vale para esse e vale para esse. Mas o amperímetro está conectado no cara de 1 ohm. Então falta fazer uma última vez o URI. Agora nesse sujeito aqui. O U dele, que é igual para todos esses, é 2 volts. O R dele é 1. E aí eu vou descobrir a corrente que eu percorre, que vai dar 2 amperes. Então eu sei que por esse amperímetro A1 vai passar 2 amperes. 2 e 4, se for respectivamente, né? 2 e 4, letra A. Boa pedida também. Muito bom, garoto. Show. Obrigado mesmo, cara. Show de bola. E aí? Já estou voltando aí. Valeu. Prepara aí, página 206, questão 168. Página 206, questão 168. Voltímetros e amperímetros são os instrumentos mais usuais para medições elétricas. Evidentemente, para a obtenção de medidas corretas, esses instrumentos devem ser conectados de maneira adequada. Além disso, podem ser danificados se forem conectados de forma incorreta ao circuito, ou ao aparelho ou ao próprio circuito. Suponha que se deseja medir a diferença de potencial a que está submetido o resistor R2 do circuito a seguir, bem como a corrente elétrica que o percorre. Então tu vê, ele tem um circuitinho, que é o resistor 1 e o resistor 2, força eletromotriz, ele faz uma coisa assim que eu quero acreditar que é o sentido convencional da corrente elétrica, e ele pergunta lá, assinale a figura que representa a correta conexão do voltímetro e do amperímetro ao circuito para a realização das medidas desejadas. Ele quer calcular a tensão, diferença de potencial, e a corrente do R2. Como no circuito, esse aqui é o R1, esse aqui é o R2. Como a corrente que passa pela bateria vai passar pelo R1 e vai passar pela R2, não importa onde é que eu vou colocar o amperímetro. Eu posso colocar o amperímetro aonde eu quiser, desde que seja em série. Eu não poderia colocar o amperímetro em paralelo. Qualquer lugar do circuito que o amperímetro tiver, ele vai
ligada em paralelo com quem eu quero medir. Já que eu quero medir a tensão que está atuando sobre o R2, eu vou conectar o voltímetro antes e depois dele. Aí esse voltímetro vai conseguir ler a tensão sobre ele. Então não importa onde o perímetro esteja no circuito, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, desde que ele esteja em série. E o voltímetro tem que estar em paralelo e sobre o cara que eu quero medir a tensão. Vamos ver aqui figurinha. A letra A, o cara colocou o amperímetro em paralelo aqui, onde era para dar o voltímetro, está falho. Na letra B ele colocou o amperímetro aqui, que funcionaria, mas o voltímetro está em série. O voltímetro é sempre em paralelo. Falhou. A letra C, na verdade. A letra E, mesmo erro da letra C. A letra D, o voltímetro está em paralelo, que funcionaria, daria para eu colocar o voltímetro aqui sem problema, daria o mesmo resultado que colocar ali. Só que o amperímetro também está em paralelo, falhou. Nada presta. Nenhum. Nem uma. Que bom, né? Meu Deus, acontece. Ó, vamos só discutir cada uma delas aqui para te mostrar porque que eram todas absurdas. Amperímetro em paralelo. O amperímetro tem resistência infinita, vai tirar o R2 do circuito, vai ser um curto-circuito em cima do R2. Além disso, o voltímetro está em série. O voltímetro tem resistência infinita. A resistência ficaria tão alta que pararia de passar corrente elétrica. Então, a leitura aqui seria zero. Então, nada a ver com a vida. Instalado errado e instalado errado. A letra A está errada. Letra D. O voltímetro está instalado adequadamente. Eu concordo que o voltímetro aqui vai ler adequadamente a DDT em cima da R2. Só que o amperímetro não podia estar em paralelo. O amperímetro tem resistência praticamente nula. Toda a corrente elétrica passaria por ele, entrando em curto-circuito. O resistor 2 também não funcionou. Letra C. O amperímetro está em série, adequado. Só que o voltímetro também está em série. O voltímetro tem resistência infinita, teoricamente. Então ele aqui faria com que o circuito ficasse aberto. Não funcionou. Letra B. Essa aqui o cara caprichou. Ele pegou, colocou o amperímetro junto com o voltímetro, ambos em série. Não vai funcionar. O amperímetro colocado junto com o voltímetro vai ler zero, porque a resistência elétrica do voltímetro tem infinito. Então vai ler zero, não vai funcionar. Falhou. Finalmente o item E tem que ser assim. Tem lá o circuitinho elétrico, o amperímetro está conectado adequadamente em série, só que o voltímetro também está conectado em série, que é um absurdo. Sem gabarito. Que viagem, né?
Obrigado. A resistência total do circuito é 35 ohms. E aí eu não sei o resto, porque o que é potência? Potência é U vezes I. Ou, já que U é igual a R vezes I, potência é R I ao quadrado. O R eu descobri que é 35. Mas como eu não sei o I e também não sei o V, eu não tenho como dizer qual é a potência. Mas só para a gente, deixar constar ali, se a potência fosse 315, então ficaria 315 é igual a R I ao quadrado. E o R nós sabemos que é 35. Se fosse de 375,